eles acabam perdendo isso. Você está entendendo? Eles acabam perdendo. Então, olha isso aqui. Olha isso aqui. Os ímpios entesouram para os justos. Escreve isso aí no comentário. O ímpio entesoura para o justo. O que significa isso, Rafa? Que você não precisa estar se matando. Mas os seus projetos, eles são ajudados pelo Senhor. São beneficiados pelo Senhor. E aquele que se mata em querer juntar riqueza, ele entesoura para você, para o justo. Rafa, como é que eu acesso isso? Ame aquilo que mais Deus ama, que são almas, são pessoas. São pessoas. Isso é viver no favor do Senhor. Isso é viver no favor do Senhor. Você vai fazendo as coisas, mas não precisa se matar por elas. Isso aqui é precioso, viu? O que aumenta os seus bens... O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua opinião será abominável. Ou seja, o que isso daqui quer dizer? Procure buscar cada vez mais entendimento, discernimento, prudência dentro daquilo que é necessário para você, dentro daquilo que a palavra de Deus ela fala para você. Então, procura cada vez mais se aprofundar, se relacionar cada vez mais com a palavra, que é viva. Você está entendendo? Não se contente com a fase que você está. Seja grato, seja satisfeito, mas insatisfeito, ou seja, já procurando mais e mais e mais. Lembra de ontem? Que ontem a gente leu o capítulo 29, que era para ser hoje, e hoje a gente está lendo de ontem. Então, ontem a gente lendo de hoje, foi falado justamente isso, a respeito daquele que tem fome. Ele simplesmente avança, amigo, ele vai para cima, ele quer fazer, ele tem vontade, tá entendendo? Então tenha sempre esse apetite por querer evoluir, por querer avançar, por querer ser um dia 1% melhor a cada dia. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Uau! O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Mas o pobre que é entendido sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Então, observe quando tem uma liderança sábia, de entendimento, que é justo, que é correto, as pessoas se alegram. E isso é muito legal, muito bacana mesmo. Por quê? Porque você percebe que vai ali a justiça, a crescimento, a verdade, a integridade. E as pessoas se alegram com isso. 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará. Em outras traduções diz, alcança misericórdia. Então, qual é o grande detalhe disso aqui? Confessar e deixar. Ou seja, lembra que eu já falei muito para você? Você identificou, corrigiu, segue em frente. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, enxergou, corrigiu, avançou, amigo, seguiu em frente, simples assim. Simples assim. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. 14. Feliz o homem constante no temor de Deus. Feliz o homem constante no temor de Deus. Feliz o homem, ou seja, aquele que está constantemente ali numa atitude de quê? De temor, de temor ao Senhor, ou seja, de profunda reverência, de entendimento, de comunhão, de intimidade. 15. Como leão que ruge e urso que ataca,
Assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Aí o bicho é bravo, ele quer botar pra cima, ele quer fazer e acontecer, só porque são pobres. Acontece muito isso? Sim, infelizmente acontece. Então, quando você tiver a oportunidade de liderar pessoas, faça diferente. Faça como deve ser feito. Faça com amor, com compaixão, ou seja, se colocando no lugar da pessoa. Faça uma liderança diferenciada. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Ainda tem gente que se preocupa com o perverso, com aquele que tá se dando bem. Eu já ouvi isso essa semana, agora eu ouvi inclusive, não, essa semana? Não, semana passada eu ouvi alguém falando a respeito de resultado de outras pessoas que não temem a Deus e não sei o que, barará, barará. Amigo, fica tranquilo com quem tem os seus resultados, se preocupe com o seu. Se preocupe com o seu resultado, se preocupe em ser melhor, se preocupe em você investir em você cada vez mais. E certamente seus resultados vão melhorar. Inevitavelmente, inevitavelmente. 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Isso daqui é muito sério, muito importante. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, ou seja, aquele que se prepara. Aquele que prepara a sua terra significa que ele está se preparando para plantar e, consequentemente, terá uma grande colheita. Terá uma grande colheita. Então, a gente precisa entender que existe uma necessidade de uma preparação pessoal, do ambiente, de investir em novos conhecimentos, de semear várias sementes para que elas sejam plantadas e colhidas em tempos diferentes, para que todo o tempo a riqueza se mantenha numa crescente cada vez maior e maior. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Mas o preguiçoso, ele se fartará de pobreza. De pobreza. Então, produtivo que você se junte com pessoas que tenham o mesmo pensamento e propósito que você. Você está entendendo? Aqui, olha, no 20 diz assim, ó. O homem fiel será acumulado de bênçãos. O homem fiel será acumulado de bênçãos, ou seja, será muito abençoado. Terá muitas bênçãos sobre a vida dele. O homem fiel. Fidelidade é fundamental no processo, amigo. Fundamental. Mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Ou seja, aquele que arruma jeitinhos para crescer. Pensa numa frase que eu não gosto. Dá um jeitinho brasileiro. Não. Aqui em casa não, na minha família não, na minha casa não. Não tem jeitinho. Procure fazer o que é o correto, o que é o adequado e se empenhe para fazer com excelência. Não menos do que isso. Procure isso o tempo todo. Você está entendendo? Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Ou seja, subornos. Quem aceita suborno, amigo, ó, difícil. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Sabe o que é isso aqui? É o amigo
que, por exemplo, ele tá vendo o amigo dele ir para precipício, ir para uma situação ruim, e chega e fala como muitas das vezes é necessário. Não, em muitos momentos a pessoa não está querendo ouvir, poxa, mas ele é seu amigo, então faça como precisa ser feito para que você consiga chamar a atenção dele para dizer, ei, não vai por aí, cara, vai dar ruim. Você está entendendo? Chame a atenção com firmeza mesmo, com firmeza. Com firmeza. Então, depois ele vai botar a mão na consciência e dizer, poxa, obrigado, mano, eu tava fazendo bobagem. Você tá entendendo? Agora, cuidado com aqueles que estão ali elogiando tudo que você faz o tempo todo. Muito cuidado, muito cuidado. Sabe aquela história do puxa-saco? Cuidado, amigo, cuidado, muito cuidado mesmo. Então, aquele que faz muito elogio para você, já fica ali, olha, de antena em pé para ele. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contenda, mas o que confia no Senhor prosperará. Confiar no Senhor faz toda a diferença. Hoje nós estávamos conversando aqui, eu e um amigo, e a gente falava justamente a respeito disso. Ele estava passando por uma fase muito difícil, ainda está na verdade, né? Mas ele falou assim, disse, Rafa, é impressionante, né? Como quando a gente começa a buscar a Deus, as coisas vão melhorando, né? As coisas vão se reorganizando. Eu digo, cara, é fundamental dar prioridade para prioridade. Inclusive, ontem eu estava falando a respeito disso lá no Instagram. Dá uma olhada lá, eu sou Rafael Viana, dá uma olhada lá na minha última postagem e você vai ver a respeito disso, entendeu? Então, procure verificar a prioridade para prioridade na sua vida. Quando você coloca Deus na prioridade 00, na base para tudo, desculpa aí, você vai ver a diferença na sua vida. Você vai ver a diferença na sua vida, entendeu? 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Aí tem muita gente que pega esse versículo aqui e diz que não se deve confiar no coração. Presta atenção. O que confia no seu próprio coração é insensato. O que ele quer dizer? No próprio entendimento do homem. Mas aquele entendimento que vem do alto, que vem conectado ao coração transformado, ligado com o Espírito de Deus, amigo, esse daí tem uma chance, tem a certeza de que ele vai prosperar e vai dar certo. Pode contar. O que ele está falando aqui é sobre o coração do homem natural, e não do coração do homem transformado, justificado, daquele que tem o Espírito de Deus ativado na sua vida. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os seus olhos será acumulado de maldições. Então seja generoso. Um dos grandes segredos para a prosperidade é seja generoso. O que a gente está fazendo aqui com você? Sendo generoso. Compartilhando aquilo que tem feito a diferença na minha vida e na minha família, para viver o que a gente está vivendo. E cada vez mais, cada vez melhor. O que a gente está fazendo? Sendo generoso com você, dispondo do nosso tempo aqui às 4h59 da manhã, para quê? Para compartilhar aquilo que mais faz sentido na nossa vida e que tem trazendo assim às nossas vidas um resultado absurdo, amigo. Você está entendendo? Seja generoso. Muitas das vezes a pessoa pensa assim, ser generoso só quando dá um dinheiro para alguém, quando dá uma cesta básica, quando alguém está precisando de alguma coisa. Você está entendendo? Não, amigo. Seja generoso, dispondo do seu tempo, dispondo da sua atenção, dispondo daquilo que de repente ali vai fazer total diferença na vida de uma pessoa, onde só você emprestar o ouvido.
para ouvir com atenção. Não é ouvir de qualquer jeito, mas é ouvir com atenção plena. Estar presente quando ele estiver falando. Cara, isso aqui é fantástico. Seja generoso. Se a gente pegar só esse versículo aqui de hoje, meu irmão, você vai prosperar como nunca nessa terra, como poucas pessoas prosperaram. Seja generoso. Seja generoso. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os seus olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então, a gente tem uma vida de vitória e de conquista para trilhar, uma vida de paz e prosperidade para trilhar, uma vida de paz, de segurança, de alegria para você viver. E isso está escondido nele. Se você ainda não fez, convida ele para habitar no seu coração. Quem é ele, Rafa? Jesus, amigão. Faz isso e você vai ver tudo isso sendo uma verdade, uma realidade explodindo na sua vida todos os dias, tá certo? Bora fazer o nosso boot de hoje. Bora fazer o nosso boot. A ti eu rendo graças, ó Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu te agradeço porque tu és maravilhoso, tu és bom. E como é bom sentir-se amado por ti cada vez mais. Eu agradeço pelo teu favor nas nossas vidas, na nossa família. Agradeço pela tua compaixão que não tem fim. Muito obrigado por cada vida, por cada pessoa transformada, por cada pessoa que virou um código que seja. Que coisa tremenda é a tua palavra aplicada, a tua palavra experimentada nas nossas vidas. Que cada vez mais esse rio transborde nesses corações e que essas vidas sejam tocadas, impactadas, transformadas. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você se veja, você transformando. Eu quero que você se veja, você se espantando com você. Daqui a 6 meses você dizendo, uau, que isso? O que aconteceu comigo? Eu não consigo me reconhecer. 6 meses, sim, 6 meses. Se você aplicar isso aqui todos os dias, fazer uma leitura diária, se você colocar em prática aquilo que você está aprendendo, você vai ver o que vai acontecer em 6 meses. Em dezembro você vai dizer, como assim, cara? Como assim? E você vai se alegrar profundamente. Dá um sorriso bem bonito e diga, já é tempo de você viver essa verdade na sua vida, tá certo? Faça um excepcional dia, eu espero você amanhã às 4h59 da manhã, agora com o dia certo, dia 30 no dia 30, tá certo? Já curte, comenta e compartilha essa live aí com outras pessoas, envia para alguém, diz assim, olha, te escreve e manda para mais 2, só isso, te escreve, manda para mais 2, bora fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas, tá certo? Um grande abraço para você, até amanhã, tchau, tchau.